Oi. 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 A você que está cansado, que trabalhou, que deu duro, que nem teve tempo hoje para sonhar um pouco. Queria agora era um carinho ou um caminho de café de uma mão amiga. Um bilhete dizendo o quanto é especial. Oi. Se seus olhos estão secos, mas gostaria de chorar, se queria um abraço sem segunda intenção, se os seus pés dói, se está cansado demais para ler um livro ou tomar um chá. Fábio. Oi. De tempos em tempos, a vida recua, mas na esperança de que tomemos posse dela com mais ânimo. É o clamor de um coração paciente, que espera nada do que compra o dinheiro, espera a doce paz do reconhecimento. Por isso hoje vim para dizer, oi, você que está tão especial, que tem tantos talentos, tanta sensibilidade, um sorriso bonito, que tem dons maravilhosos. Oi, você que dribla e vence todos os problemas, que pensa em mudar e melhorar alguma coisa, que mereça carinho, que mereça atenção. Continua? Oi, você que é uma fagulha divina, que é amado e que ama, que tem mais qualidades que defeitos, que tem mais acerto que erros, que cada dia desperta mais belo. Oi, amigo, a vida é assim. Às vezes o coração dói na falta não sei de quê. Nada tão grande, talvez algumas migalhas de amor e de carinho. Por isso hoje lhe trago a parcela do meu afeto, pois você faz a diferença em minha lista de momentos felizes, de pessoas bondosas, de personalidades maravilhosas. Você é uma gota de mel no meu oceano de amor e ânimo, do meu antídoto contra a dor de uma vida acelerada e por demais exigência. Exigente. Você é dádiva que o tempo jamais vencerá. É bênção que não se repetirá. É raio exclusivo do sol da amizade. De tempos em tempos a vida se espanta de ver quanto amor encerra um simples oi. Oi. A você com carinho e gratidão por sua presença, tornando melhores meus momentos. Que todos tenham esta semana dias de alegria, felicidade, paciência, paz e amor para com seu próximo. Deus abençoe a todos. Incrível, né? Só ficou o Maurinho sem ler, ué. Deu certinho. Mas você ficou sem ler, ué. Aproveitar aqui que estamos na mensagem, o Fábio vai ler uma outra mensagem ali. Bem, a questão do abraço, né? Como ele falou inicialmente, tem gente que questionou se deve tirar ou não o abraço. E coincidentemente, a nossa frase de hoje foi um oi, que também é um cumprimento, né? Que poderia se estender um oi com um abraço. Então eu vou ler aqui a importância que tem um abraço na vida da gente e que até inicialmente eu não via com bons olhos, porque até isso, para isso serve um abraço, para tirar a timidez da gente, né? Eu, no início era tímido, tinha vergonha de abordar a pessoa, dar um abraço. Então o que fala aqui? Um abraço. Um estudo da Universidade de Medicina de Viena, Áustria, mostrou que além de fazer bem, abraçar reduz o estresse, o medo, a ansiedade e a pressão arterial. Quer mais motivos? O abraço ainda promove o bem-estar e melhora a memória.
Tantos efeitos positivos no corpo são graças à secreção de ocitocina ou oxitocina no organismo. Um estudo ressalta que todos esses benefícios só acontecem quando abraçamos alguém que gostamos, confiamos ou conhecemos muito bem. Isso significa que se o abraço vier de uma pessoa que não tão agradável, os efeitos podem ser ruins. O neurofisiologista Justin Sandurkin, autor do estudo, afirmou que abraçar estranhos ao invés de acalmar pode estressar determinadas pessoas. Nessas situações, nós secretamos cortisol, o hormônio do estresse. Em segundo caso, ocorre quando algum desconhecido fica muito próximo. Aí vem aqui, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Ela influencia nossas ligações emocionais, comportamento social e aproximação entre pais, filhos e casais. No momento em que você abraça alguém com quem tem intimidade, a ocitocina é liberada na corrente sanguínea, segundo o estudo. Resultados parecidos foram obtidos pela Universidade de Carolina do Norte, Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa realizada pela instituição, as mulheres tendem a reduzir com mais facilidade a pressão sanguínea após abraçar com seus parceiros. Além disso, os níveis de hormônio cortisol são mais baixos do que os dos homens. Dessa forma, os benefícios para as mulheres são mais sentidos pelo organismo. O apoio de parceiro está associado a nível mais alto de ocitocina, tanto para homens quanto para mulheres. No entanto, o efeito potencialmente cardioprotetor da ocitocina pode ser maior para as mulheres, disse a psicologia e principal autora do estudo. Então, pessoal, vamos continuar abraçando, né? Ok. Vamos... Alguém tem pauta aí? Tá bom, Franciano chegou por último, mas ele vem na chuva vamos dar um privilégio para ele. Extravio de documentos fiscais. Wendel. Material de uso e consumo. E... duas perguntas nessa mesmo, aí eu faço. Ok. Deve ser a minha também. Diferencial de alíquota e substituição tributária. É? Você me perdoa. Pega a carona lá no outro. Qual delas que você vai? Do Carlos ali? O ralo aqui. Você tem um aqui. Os dois aqui, né? Pô, aqui, obrigado. Ok. Hã? É eu. Ah, o Carlos. É sobre, põe assim, documentos fiscais. Os documentos extravia aqui, eu dou uma pauta para você aqui. O meu é sobre assim, até por quanto tempo você guarda? A gente já sabe mais ou menos, tá. mas queria trocar umas ideias também. No extravio com o Franciano, você dá o palpite aí. Eu queria que o Adair tivesse aqui. Ó. Everaldo, taxa de incêndio. Ou é o Fábio? Deixa o Fábio falar lá. Fala aí. Todo mundo estão comunicando as empresas. Na minha preocupação é que eu tive alguns contadores ligando e ainda não tinham nem conhecimento dessa taxa. Todo mundo está indicando o cliente, né? Então, aproveitar para os internautas que ainda não têm... Mas, Fábio, eu só questionando. Porque, na realidade, é o seguinte, o bombeiro está querendo cobrar duas taxas. Estão cobrando duas taxas. Uma que é o alvará de aprovação, né? Aprovação do Corpo de Bombeiro. Não, pois é, aquela que o alvará de aprovação do Corpo de Bombeiro que anexa ao alvará de funcionamento. E tem aquela nova taxa que eles estão cobrando agora também, que as empresas estão obrigadas a recolher. Certo? Inclusive, eles estão cobrando de 2011 para cá. Correto, já foi retroativo. Fala no microfone aí para nós, Silas. Pois é, eles estão cobrando de 2011 para cá.
Esse aqui é o grande problema. Mas eles queriam cobrar de 2008 para cá. Pois é. Cinco últimos anos. Será Certo? que não teria... Até os próprios bombeiros não concordam com isso. Eles mesmo falaram, Pois é, para isso eles partiram a razão. Pegaram 2011 e vieram. Mas essa taxa ela é a nível nacional ou só de Goiás? Eu acho que ela é a nível nacional, mas porém o Estado criou-a para equipar o corpo de bombeiro. A função da criação dessa taxa foi para equipamento, manter o corpo de bombeiro, o funcionário, ambulância, UTI, essas coisas. Eli, Oi? pode falar? Pode falar. A taxa ela foi criada, atualizada, inserida na Lei 11.651, que é a lei da Cefaz, né, de 1991. Então, ela foi atualizada pela Lei 17.914 de 2013. Né? Se bem que ela já tinha vindo desde 2011, que vem inserindo essa questão dessa cobrança. Né? Deixa eu ler aqui a taxa. Taxa de uso efetivo potencial dos serviços sujeitos à sua incidência. Aí vem aqui embaixo. Pera lá. Ó, o valor da taxa devido pela utilização efetiva ao potencial do serviço de extinção de incêndios. Aí tem aqui a forma de cálculo, tudo. Então, qualquer coisa, é só entrar na 12.500, na lei 12.651, lei 11.651 de 1991, a partir do artigo 12. Essa taxa, na verdade, você tira no próprio site do Corpo Bombeiro. É baseado nos KINAI. Você corre os KINAI pelos KINAI. Eu digo, se vocês quiserem entender como é que ela é calculada, tá. Aqui a partir do 112 fala como é que chega no percentual, no coeficiente. E me parece que você entra só através do Cromo, viu? O Google não entra, não. Através do Cromo. Isso aí é a farra do boi, né? Se você entra lá no site do Corpo Bombeiro, vai verificar de acordo com o seu KINAI se você está... o KINAI principal. Mas segundo eu vi falar, até residência está sujeita a essa taxa. Tá, ela é o seguinte, ó, quem é o usuário efetivo ou potencial dos serviços sujeito à sua incidência. Aí tem o pessoa natural, pessoa jurídica, tudo. Ô, Fábio, repete aquela que alterou a 11.651 aí, qual que é? 17, quanto? 17.914? 17.914, 2013. Não, pera lá. Ela foi atualizada pela Lei 17.914, 2013 e pela 17.488 de 2011. A de 2011 é que número? 17.488. Essa 11.651 ela está lá no site da Cefaz, lá, em legislação. Ok. Tem uma pauta aqui, que eu trouxe para nós aqui. O Adair nem o Eudes está aqui, mas acho que tem outros experts aí em RH. Inclusive o Ronan aqui também. O empregado está normal na sua empresa. De repente, ele espanca a esposa e foge. E a polícia está em cima. E ele está faltando serviço. Ronan, qual a atitude? Bom, aí tem que aguardar o julgamento do processo para ver se ele vai condenado ou não. Esses dias que ele está ausente é falha. Simplesmente. Passado 30 dias desaparecido, justa causa. Mas não é melhor mandar uma cartinha EAR lá para ele? Você enviar a correspondência antes dos 30 dias, convocando a comparecer a empresa, é um excesso de zelo, pode até enviar, mas juridicamente para abandono de emprego é após os 30 dias. Ok, então. Então, se alguém estiver nos assistindo que fez essa pergunta, não entendeu. Vamos outra aqui, agora essa aqui é do presidente. Abono de férias. Quanto tempo faz que a gente faz isso aqui? E não sei por que deu estalo. O pagamento da remuneração de férias e, se for o caso do abono referente ao artigo 153, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Pergunto, o empregado
ele vai começar a férias de 1º até o dia 10 e vai ter o abono. Vou ter que pagar para ele no dia 28 de fevereiro ou no dia 9 de outubro. Espera só um pouquinho, deixa o Fábio complementar lá e depois nós passamos. Não, eu vou só antecipar, pesquisei, né? Eu tinha questionado com o Everaldo, pesquisei, e o que eu encontrei aqui no site de uma consultoria, que não vou dar o nome para não fazer o marketing de graça, né? O abono pecuniário deve ser pago juntamente com a remuneração das férias, até 2 dias antes do início do período de fruição das férias. Né? Aí fui pesquisar mais, porque o que fala a CLT do 130 para lá sobre férias, né? Até você pode até ter direito a férias em dobro se você der a férias para a pessoa e atrasar o pagamento. Então, o sentido que é? O sentido de antecipar 2 dias antes é para a pessoa sair com as férias usufruindo do direito, com o dinheiro para gozar as férias. Senão as férias, como é que você sai de férias sem o dinheiro? Agora vem o abono de férias. Se é abono de férias, então entendo que o camarada vendeu aquele dia para também pegar o dinheiro e usufruir nas férias, ou estar com precisão do dinheiro. Então, eu acho que, como essa consultoria colocou que tem que ser pago junto com o pagamento das férias, eu também tenho esse entendimento. Bem, agora houve uma pequena confusão aí, porque aqueles dias que ele trabalhou, ele vai receber somente no mês seguinte. Não, aí é o da folha, está certo. Tá, agora o abono, que a férias paga um abono. Agora, ele falou bem claro, eu pergunto, é no dia 29 de setembro ou no dia 9 de outubro? No dia que ele vai sair de férias no dia 11. Vai pagar antes de sair de férias ou é no dia que o período de férias? Não. 2 dias antes de sair de férias. Não, vamos fazer de novo. É o dia que ele vai sair ou no dia que ele... Começou o abono. Começou o abono. Aí, olha que complicado. Olha bem, olha só. Será efetuado até 2 dias antes do início da respectivo período. Que período é esse? Peraí, depois eu vou levar o microfone para vocês. Deixa o Fábio concluir. Não, eu só ia sugerir para a nossa colega Irani, que é expert no departamento pessoal lá, dar um parecer. Não, leva o microfone não desrespeitando os colegas, né? Leva o microfone para a Irani lá, depois nós vamos ouvir todo mundo. Depois o Ender lá. A gente tem o critério, e por orientação também, que pague 2 dias antes do abono, do período do abono. Porque esse período aí não é claro, não dá para a gente saber se é o período do abono ou o período de gozo. Então, por prudência, a gente orienta e manda para pagar nos 2 dias antes do abono. Das férias ou do abono? Do abono? Se o abono for antes do gozo, né? Se o abono for depois, é 2 dias do período de gozo mesmo. Então acaba sendo do período de gozo. Nesse caso específico ali, as férias dele é de 1º a 30. O abono dele é de 1º a 10. Certo? Então, ele vai pagar para ele no dia 29 do 9 ou no dia 9 do 10. Aí, Everaldo, só para... Peraí, olha aqui o que eu olhei. Olha, se ele receber dia 29 do 9, no dia que ele for esperar férias, ele já gastou dinheiro, né? Aí a interpretação dele, para que ele saia de férias com dinheiro na mão. Então, antecipou antes, né? Olha que encrenca. Mas o prazo é 29 do 9. Aguenta. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou bem entendido isso aí? Eu acho que ficou vago. Deixa o Cício comentar aí, depois vem pro Rally. Na prática, a empresa que eu trabalhava, ela usava do dia 1º, o Everaldo citou exemplo aí, 1º de novembro, né? Ou 1º de outubro. O funcionário vai sair de férias. Dia 1º de outubro, ele vai sair de 1 ao dia 20. Essa é a férias. Do dia 21 ao dia 30 é o abono. Não, o abono. Ou ao 31, não, é 10 dias. O abono foi antes. Mas é opção, né? De você dar o aviso antes. Mas para todos os efeitos, então, a férias dele começou lá no dia que você deu o abono para ele. Eu entendo assim. Então tá certo. Porque ele tem que receber 30 dias completo.
Independente de é vendido ou não. Se vendeu os 30, se vendeu 20 dias ou não. Pois é, isso que eu digo, recebe 2 dias 10 antes. dias. Certo, Então é do dia 28. Fala no microfone aí, Marcelino, fala no microfone. Aí os 10 dias que vai trabalhar, você vai pagar na folha para ele no mês seguinte. É isso que eu ia comentar, porque para mim os 10 dias trabalhados são salários normais. Paga no 5º dia útil. Certo? Mas se quiser antecipar. Mas como, nesse caso aí, você pode antecipar como adiantamento. Porque ele trabalhou antes, né? Então pode pagar como adiantamento. Bem, eu acho que vamos pagar de 28 é melhor, né? Outra coisa que eu pergunto, eu gostaria, é normal a pessoa, todas as restrições que ele fizer, ele adiantar o empregado? Só adianta a rescisão. É normal isso? Como é que é? Como é que é? Como é? Eu não entendi. Todas as rescisões que o cara faz, ele adianta o empregado. Vamos supor, o empregado vai receber R$1.000, aí já adianta 500. Não, às vezes é o seguinte, muitas vezes pode acontecer por acordo, que é uma rescisão amigável para levar menos dinheiro no sindicato, mas desde que a rescisão seja uma rescisão dentro dos padrões normais, vai ter adiantamento se realmente existir. Se não existiu, não vai ter o adiantamento. Acontece que é norma, é assim que faz. Todas as rescisões têm que adiantamento. Não. Pode ser que todas que você corrigiu ou homologou tenha isso aí. Agora, isso é praxe muito em rescisões de acordos. Tá. Mas porque eu peguei um caso do nosso colega, toda a rescisão dele tem, mesmo que seja R$500, ele adianta 250. O salário. Porque na realidade, vamos supor que seria uma rescisão no início do mês. Não tem como. Há a possibilidade de ter um adiantamento no meio do mês. Certo? Mas os empregados normais não tem adiantamento. Não, mas isso aí é muito relativo. Né? Pode falar, Ronaldo. O artigo 145 da CLT estabelece que o pagamento da remuneração das férias, se for o caso, o abono será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Esse é o questionamento. Ok. Agora, esse abono aí não é o abono constitucional? De 1/3 lá? Não, é os 10 dias que ele está vendendo. O abono, aquele é o abono pecuniário. Abono pecuniário. E o abono pecuniário, eu passo do pressuposto de que só pode pagar pós-trabalho. Como é que eu vou estar adiantando algo que, se a pessoa acontecer... Correto. No exemplo que o Everaldo colocou aí, é justamente o que o Cícero colocou. Na realidade, os 10 dias, que é o pecuniário, ou que é o abono, esses 10 dias são salários normais. Quer dizer, então ele vai receber após o trabalho. Se ele trabalhou no início do mês e você quiser adiantar para aumentar as suas férias, tudo bem. Mas a quitação vai ser dada no 5º dia útil, que ele vai entrar na folha de pagamento. Quer comentar sobre si? Não? Pode. Agora? Vamos aqui com o Franciano aqui. Extravio de documentos. Antes de eu falar nessa pauta, deixa eu comentar só um negócio. Nós estávamos comentando a respeito da taxa do bombeiro e para emitir ela, parece que você falou que tem que entrar no Chrome, Google Chrome. Isso é a farra do boi, né? Cada programa um navegador. Sempre eu lembro nosso amigo Zé Walter, né? Você compra uma máquina, de repente você não é dono dela mais. Num você usa uma coisa, no outro você usa outra e vai... Isso, Mozilla, Firefox, vai virando escambau de bico. Seguinte, porque a Explorer diz que já está ultrapassada. E a Caixa só usa o Explorer. É pior. Aí é doído. A Caixa quer fazer você usar disquete ainda? Pois é, você tem noção. Hein? Aí uma máquina para cada coisa. Qual?
Gratuito, só baixar e pagar nada. Não, eu não estou falando nem desse não, Silas. O que eu falo é o seguinte: cada máquina, que tem uns tem que habilitar uns antivírus, outros tem que habilitar, vira a confusão. Isso aí que eu estou falando. Aí vira contador e programador. É isso mesmo. Eli, minha dúvida é o seguinte: extravio de documento fiscal. O que a gente faz? Registra uma ocorrência, faz uma ocorrência no Cefaz, anuncia em jornal? Qual o modo correto? Olha, é incrível, porque o Cefaz dizem que se você fazer somente a ocorrência no livro de ocorrência, especificar bem corretamente dentro do livro e levar lá para pegar o visto, a documentação deles lá, eles consideram, entendeu? Já a prefeitura, você tem que publicar 3 vezes num jornal, num periódico, certo? Recortar o jornal e levar lá para eles, e aí eles têm a multa pecuniária lá ainda, que certo? O Estado, multa então, formal, aliás, pecuniária não, multa formal. O Estado, então, menos mal, né? O Estado, pelo menos, ele não cobra a multa formal. O Estado, por enquanto, não cobra a multa formal. Aí você leva o livro de ocorrência, feito a ocorrência, assinado pelo empresário, certo? Se você quiser assinar como reforço de testemunho, você assina como profissional e pega o parecer deles lá, eles batem o carimbo lá ainda e aí fica feita a ocorrência lá. Não, tranquilo, então. Pode falar. Aí o está falando. Franciano, é o seguinte: o meu entendimento, o extravio de documentação fiscais e a sua publicação, isso não tira a responsabilidade de multa junto ao Estado. Isso te tira responsabilidade criminal. Você deve-se publicar o extravio de documento, se precavendo de possível ação, de possível ato penal. Agora, a responsabilidade junto à Cefaz pelo sumiço sempre vai existir. Sabe? Então o Estado vai aplicar multa formal, então? No meu entendimento, sim. Se ele solicitar o documento no fim de baixa, por exemplo, você vai efetuar a baixa da empresa. Você publicou para cumprir uma obrigação penal, demonstrar que aquele... É como você publicar o extravio de uma identidade sua, o seu CPF. A comparação é essa. Você está se eximindo então, no caso, de possíveis ações penais. No caso dele, ele vai baixar, vai dar a baixa. Aí o Estado vai te cobrar. Aí o Estado vai fazer a multa formal. Vai cobrar a penalidade, não vai passar por cima, não. Até vamos pela lógica. Cidadão tem alguma coisa que está encoberta, então eu vou publicar que sumiu meu documento. Não existe isso. O artigo 138 do Código Nacional não trata disso aí, não, se ele confessar? Como? Não, ele vai confessar e pagar. É a mesma coisa de você ter um estoque de mercadoria e esse estoque for roubado. O cidadão abriu ali uma empresa, um supermercado, ali R$1 milhão de estoque. Numa bela noite, entrou alguém e transportou toda a mercadoria. Ele vai pagar o imposto. Aí você penaliza o cara 2 vezes ou não? Infelizmente, o Estado não vai ficar no prejuízo, né? Ele foi penalizado, tributariamente, penalizado não. Ele pagou o imposto de vez. Quem penalizou foi o larápio, né, que levou o estoque da mercadoria. Então, se pegar fogo, então lascou, ué. Paga o imposto também, do mesmo jeito. Deixa o Everaldo comentar aqui. Bem, vai depender, pessoal, do valor do documento. O que é o valor? Nota fiscal. Pois é, peraí. Quando eu falo valor do documento, é falou mesmo que fala, né? A importância. A importância, Berto. A importância do documento. Olha, você tem a nota fiscal. Você lançou essa nota fiscal no livro, isso muito tempo atrás, foi pago o imposto, e você veio a perder esse bloco de nota fiscal. Então você vai publicar para conhecimento público que ele perdeu. Se alguém quiser reclamar que aquele ato que você lançou no livro fiscais está correto ou não. Nesse caso específico, na minha concepção, não tem qualquer penalidade, porque você procurou a repartição fazendária para sanar a sua irregularidade antes de qualquer ação fiscal. Então, você pagou a obrigação principal. Agora, se você não tivesse lançado Som. Se você não tivesse lançado essas notas fiscais no livro,
Aí já é uma coisa dolosa. Aí sim a penalidade. São blocos em branco, não foi usado. Não foi usado. Não foi Agora usado. pergunto: esses blocos em branco não foi usado. Esses blocos está próximo do usado ou longe do usado? Está longe. Está longe do usado. Tá longe. Então, caracteriza que você talvez não tenha usado esse bloco, né? Não. Então, e ele perdeu, foi os últimos, como foi? Perdeu um? Os últimos que perdeu, né? os últimos. Aí tem que convencer, porque aí vai ser o convencimento certo do seu para com o pessoal do Estado. Então, cabe a ele, não pode julgar, porque se perdeu 2 blocos e vai alterar a senha. Então, cabe ao Estado falar assim, olha, esses blocos existiam mesmo, ele estava longe de ser usado, não foi usado durante tanto tempo e foi extraviado, certo? Então, eles podem até pensar que houve uma má-fé da sua parte ou pode aceitar o extravio sem qualquer penalidade. Agora, cabe defesa, certo? Porque você não causou nenhum prejuízo para o Estado. Aí, para te deixar numa situação confortável, Franciano, principalmente quando se usava bloco, hoje não tem mais bloco, né? Quando se usava o bloco de nota fiscal, este não foi usado. O fato dele estar lá na frente, não é que ele tirou a sua validade ou competência daquele que está próximo, não. Ele poderia ser usado da mesma forma. Então, você não deve dizer ao seu cliente que ele não vai pagar a multa. Você deve dizer a ele, sim, que a multa procede. A não ser que ele, juridicamente, convença os julgadores a não cobrar a multa. Porém, ela é devida. Essa é a orientação que você vai dar, porque você vai pagar mesmo. Até eu comentei com ele lá hoje a respeito do recuperar, né? Você deixa fazer a multa formal, você vai pagar o recuperar. Diminui muito. Correto. Né? Só que a multa é por folha, né? Por cada nota. Eu não lembro o valor, mas sei que a multa... e pouco, né? O que acontece é o seguinte: quando dá ocorrência no Estado, a vantagem é essa. Quando dá ocorrência no Estado, você não vai pagar nada. Porém, como é bloco de nota fiscal e você não usou, hoje você não tem condição de pedir outro, porque você vai pedir nota fiscal eletrônica. Então, na realidade, e se isso, quando acontecer a sua baixa, tiver prescrito esse tempo, mesmo assim você está sujeito à penalidade, porque lá na informação que você teria que entregar esses blocos sem uso, você não vai tê-los. Aí você vai argumentar sobre a sua ocorrência. Aí vai depender de quem vai recepcionar com você, te atender, se vai lavrar o auto de infração ou não. Porque aí já prescreveu, já tem um tempo prescrito, você regularizou a situação na época com a ocorrência, porém você está apresentando os livros agora para ser baixado também, procurando sanar todas as irregularidades possíveis. Então, aí vai caber até uma defesa administrativa. Nesse caso, você poderia alegar que, na época, você recorreu, não foi multado por isso, tal, e agora você está regularizando a situação novamente, extinguindo a empresa, tal. A argumentação que você vai ter. Agora, o advogado está aqui. O artigo 304 do RCTE estabelece: você tem 10 dias de prazo para devolver a documentação fiscal se a empresa assim deixou de operar. Então, se você entrar com uma baixa hoje, que a empresa está paralisada há um ano, um ano, digamos, está paralisada há um ano, você entrou com a baixa hoje, mas não apresentou os blocos, porque eles sumiram. Você vai ser apenado, porque o artigo 304 diz que você teria que apresentá-lo 10 dias após a sua paralisação. Não, Ana, mas aí não é a questão que eu expliquei para ele, não é assim. É que a empresa continua operando com nota fiscal eletrônica, não está usando esses blocos mais, e daqui está em atividade futuramente. Não, ela realmente, o Ronan falou, procede, ela é pediu baixo. Então aí outros 500. Então tá certo. Vamos ali com o Carlos ali, ó. Na brecha aqui do Franciano aqui. Agora, sobre a questão da publicação aí, eu entendo que para o caso do Franciano aí, é necessário fazer a publicação, que tem 2 motivos aí. Primeiro, que vai eximir da omissão. E segundo, a publicação em grande jornal tem uma grande questão, que é a difusão, a informação, a publicidade. Vamos supor que alguém ache esse bloco e devolva ele. Então, esse aqui é o lado que precisa de estar... Ou se alguém está emitindo essas notas e alguém tem conhecimento. Esse lado aí contribui para você num processo futuro. Justamente. Né? Ok, ali o Carlos. Só um parênteses.
para o Franciano, a lei 11.651, que é a mesma lei que falou da taxa, a lei 11.651, ela fala no artigo 169. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para espontaneamente sanar irregularidades verificadas em seus livros ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado o disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta de pagamento de tributo. Inciso 2, pagar fora do prazo legal o tributo devido, mas eu acho que como não houve prejuízo, né, fica no inciso 1 aqui. 169 dessa lei é o mesmo de 138 do Código Tributário Nacional, né? CTN. Entendeu? Você pode amparar aqui. Vamos ver o Carlos ali com o tempo de guarda de documentos. Colegas, parece que eu estou muito apegado aos meus documentos velhos. Então, eu queria saber, lógico, a legislação estabelece 5 anos, né? Que eu tenho que guardar. Na realidade, é 6, né? Então, mas aí então não precisa se preocupar. Por exemplo, livros fiscais. Eu tenho livros fiscais lá muito antigos. Eu posso jogar fora, então. Observando, Carlos, que tem uns anos. que são 30 anos, né, Lírio? No caso, os livros financeiros. FGTS. FGTS, Previdência, livro de registro de empregado é 35 anos. E livro de registro de empregado até fala que ainda é terminado. Ainda é terminado. É mais de 30. Isso aí eu não me atrevo realmente. Mas tem uma escala de documentação que, tipo assim, vamos supor, folha de pagamento. A folha de pagamento pode ser 10 anos. Certo? A guia da Previdência também é 10 anos. Certo. Agora o livro é por tempo indeterminado. O PCMSO, né? PPRA, se eu não me engano, né? São 20 anos. Certo. Então, ter mais cuidado quando toca a parte de departamento pessoal. Essa parte aí eu sou bem cuidadoso. Mas então, a questão de livros fiscais, notas fiscais de entrada. Deixa o Ronan comentar aqui. E blocos também. Só a minha dúvida maior nesses 3 itens aqui. Uma posição confortável para você, porém trabalhosa, sabe? Separa-se, classifica essa documentação, leva para o seu cliente, diz assim, tributariamente está prescrito. Isso não tem mais valor fiscal. Mas eu estou te entregando, você toma a decisão. Se quiser queimar, jogar fora, pode fazer. De repente você quer guardar também, essa é a maneira que não te deixa em situação desconfortável nenhuma. Em qualquer momento, a documentação se entregou para eles. Sob protocolo. Sob protocolo. E guarda. Perde um tempo aí, uma semana fazendo isso aí, que é melhor para você. Justamente o que eu pensei em fazer dessa forma. Agora eu acredito o seguinte, o Ronan falou, está corretíssimo. Agora eu tenho que ter um cuidado com bloco de notas fiscais e livros. Porque sempre na baixa, eu não sei por que o Estado acha de não exercer a legislação. Ele quer que você apresente, às vezes, bloco lá que não existe mais, principalmente naquelas fichas velhas deles lá, que hoje eles mudaram para o arquivo eletrônico. Então, tem umas falhas lá que, às vezes, eles querem isso. Agora, junto com o seu cliente, você pode fazer esse relatório e mandar ele encaminhar até lá e fazer a entrega também. Ele pega um visto lá, melhor. A questão da nota fiscal, eu lembrei que às vezes o pessoal questiona. SPED fiscal. Tem gente que quer lançar a nota fiscal de serviço da prefeitura, acho que tem que colocar no SPED fiscal. Não tem que colocar. Se a nota fiscal é só de serviço com incidência de ISS, não esquece escrituração fiscal digital. Só um lembrete. Fala, Silas. A minha sugestão é o seguinte: eu, por exemplo, eu encaderno toda documentação, protocolo, falo para o cliente guardar o quanto ele quiser de tempo lá, mas e deixa com o cliente. De 6 anos, né? Deixa com o cliente. Acima de 6 anos, você deixa orientação. Se vira. É lógico. Entendeu? Porque senão você vai ficar guardando. Você vai ter que ter uma casa só para guardar papel. Sim, mas observar a parte dos 30 anos. Claro, não. Certo. Isso. Ok. Uma coisa interessante que eu, por exemplo, o meu departamento pessoal, por exemplo, eu guardo tudo em arquivo no computador.
Mas você até me falou uma coisa. E um dia desse, nós tivemos uma fiscalização de uma empresa e aí eu perguntei para ele se podia gravar em mídia. Ele falou, pode. Só que lembrando uma coisa, a CFIP, você tem que copiar aquele CFIP. Entendeu? Quando você gera do programa para a CFIP, aquele arquivo é importante. Mas você tem que fazer PDF daquilo, muito melhor. Tudo PDF, justamente. PDF. Vamos aqui com o Wendel aqui, Marcos. Material de uso e consumo. Eu estou em empresa que presta serviço na parte de instalação elétrica e tem lá também outras atividades de comércio também desse material. Só que ele está utilizando a maioria desse material, ele compra, implanta um pouco nesse serviço prestado, tá? E ocorre muitas vezes aquela substituição daquele produto. Como ele trabalha com peão, muitas vezes esse produto que está lá na empresa que ele está prestando serviço é furtado, ele tem que repor isso. Então ele está utilizando mais nessa situação. Esses produtos, ele não está emitindo nota fiscal de saída disso aí. Como que eu faria com essa parte fiscal desses produtos? Deixa eu ver se eu entendi. A atividade dele é só prestadora de serviço? Prestador de serviço e tem comércio. Tem revenda, comércio também. Tem revenda. Uhum. Então, e aí você... Porque na realidade é o seguinte, quando você compra esse produto para comercializá-lo, ele não tem diferencial de alíquota. Uma vez você comprou para efeito de repor e contabilizou como material de consumo, então você tem que tirá-lo do estoque e pagar o diferencial de alíquota. Tá, é onde eu quero chegar. É compra interna mesmo, então não vai ter diferencial de alíquota. Correto, tá? compra interna. Minha dúvida é o seguinte, o que fazer fiscalmente com esses produtos que estão em estoque, ele não deu nota de saída disso? Não, pois é, mas aí é o seguinte, quando você comercializa, você tem que controlar o estoque. Se você colocou como material de consumo, é despesa operacional. Não vou ter problema com o fisco? Não, é porque aí você vai ter... Se você quiser, dentro da sua empresa, ter um controle melhor, você pode controlar o seu estoque de material de consumo. Para você saber o que está faltando de material de consumo, e porque aí você vai lançar como despesa operacional somente aquele material aplicado. Isso. Que é muito naquela situação quando ele presta muito serviço para essas empresas públicas também, onde é igual aquela situação da construção, mas no caso dela é serviço elétrico, né, que tem que comprar o material e aplicar para emitir a nota. Porque na realidade, vamos supor que você aplicou o material de consumo, porém emitiu uma nota de serviço. Quer dizer, esse material de consumo é um custo do seu serviço, que você vai contabilizá-lo lá na maneira melhor que você enquadrar na estrutura do seu plano de conta, da forma melhor que você achar. Agora, se você, dentro de uma contabilidade de custo ou uma operacionalidade mais transparente, você pode também criar o estoque de material de uso e consumo, certo? Tipo um almoxarifado, e onde você requisita as peças para aplicar no serviço. Aquelas peças aplicadas no serviço passa a ser custo do serviço, e aí você faz o... Tá. Enquanto você passa o microfone lá, o Ronan... Não, eu gostaria de falar a respeito disso. O Ronan também vai falar, depois eu passo para você. Ué, mas aí eu estou entendendo o seguinte, você, na verdade, a sua empresa é uma prestadora de serviço elétrico, certo? Não está alterando a natureza do serviço. Ela está repondo, digamos o seguinte, aqui no sindicato. A sua empresa vem aqui prestar um serviço elétrico. Aqui precisou-se de agregar 4 lâmpadas. A sua empresa instala as 4 lâmpadas aqui. E isto é uma venda de mercadoria. Eu entendo que isto é uma venda. Você não está alterando a natureza do seu serviço. O seu serviço, você vai cobrar-se pela sua mão de obra do serviço elétrico e também das peças agregadas. Então, isso eu não denomino isso como custo lá da mercadoria. É uma venda de mercadoria. Sabe? Viu? Porque, nesse caso, você está usando esse material no serviço, tem o CFOP, que você vai ter lá, a entrada no CFOP de material para ser empregado no serviço.
Você vai usar esse CFOP. Não é material de consumo, simplesmente material de consumo. É para a prestação no serviço. Tem CFOP próprio, é isso aí. Everaldo. Everaldo. Bem, é o que o Marcelo está falando. Transferência para utilização na prestação do serviço. É o que o Ronan falou. Então, se você vende mercadoria e na utilização do serviço, se você apropriou transferiu aquela mercadoria para o serviço prestado, o que sobrou é estoque seu e você vai vendê-lo. Se chegar lá e ele não tiver nota, vai ser autuado, sim. É que o Everaldo colocou aqui que ao invés de você tirar a nota da mercadoria para o cliente, você faz a transferência para serviço. Contabiliza como na sua contabilidade, baixando o seu estoque. E agrega o valor dessa transferência para o serviço. Tá, agora, contabilmente, como eu ia fazer isso sem a nota de saída? Na situação da construção civil, que eu vou ter que emitir uma nota fiscal de serviço, não tem como emitir uma de mercadoria. Pois é, mas na nota fiscal de serviço, quando você vai fazer o ISS, você coloca mercadoria aplicada. Então, naquela nota de serviço, seria a mercadoria aplicada que você está transferindo, seria o quê? Vai emitir uma nota fiscal no 11.154, transferência para a utilização da prestação de serviço. Transferência aqui, para a utilização da prestação de serviço sua. Deixa eu vai ficar como custo. Deixa o Ronan complementar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, Wendel. Por exemplo, você pega seu automóvel, leva em uma concessionária para reparos elétricos, certo? A concessionária vai te emitir uma nota da prestação do serviço e das peças agregadas, que é venda de mercadorias. Não, ele pode emitir só uma só, desde que ele pegue, faça isso aqui, 1154, transferência para utilização na prestação do serviço. Deixa o Fábio comentar aqui, depois nós voltamos. Que eu ia falar que tem o CFOP de compra para utilização na prestação de serviço sujeito ao ICMS, que é o 1126 e o 1128, compra para utilização na prestação de serviço sujeito ao ISS. Não tem CFOP de venda, que aí você não estava... A saída dele não é vender, né? Como o Everaldo colocou. Você transfere, já é custo. Pois né? Isso se for empregado no serviço. Agora, se não for, como o Ronan falou, aí já é comércio. Porque, na realidade, o que acontece? O Wendel disse que não está tendo a nota de saída. Mas essa, pelo menos, você tem que mandar fazer a nota para transferir a mercadoria para serviço. Se a mercadoria, no caso, for adquirida dentro do mercado interno, não vai existir o diferencial de alíquota. Você estaria sujeito. Porém, o que o Ronan colocou aqui, que a maioria hoje das concessionárias hoje era mecânica, né? Mas hoje é autorrecuperadoras e essas coisas, elas também, como elas compravam muita peça, e hoje com o controle do Sintegra veio fazendo uma triagem nas peças, elas poderiam comprar a peça em nome do cliente e fazer a montagem e cobrar só o serviço. Porém, no nome do cliente, elas não tinham o desconto que elas têm comprando do nome delas. Então, elas resolveram comercializar. Então, elas tiram a nota das peças aplicadas e cobram o serviço separado. Aí é uma venda agregada com o serviço. Agora, nesse caso, existe essa opção de você fazer a transferência do seu estoque para aplicação no serviço. Só que você corre um risco, apesar de estar todo documentado, o Estado tem um CFOP próprio, você corre um risco que, se essa movimentação for muito grande, o Estado te enquadrar como ICMS e não como serviço. Essa que é a questão maior. Agora, se for construtora, a construtora tem um tratamento diferenciado. A construtora, ela existe, você compra a mercadoria através de estoca no almoxarifado, faz a remessa para o canteiro de obra de cada hora, você sabe o custo aplicado desse material lá, e a venda dela realmente é todo serviço, tá? E inclusive você desonera do serviço a parte do material aplicado. Concluiu? Pode falar? Não, o Everaldo falou 1.154, mas me caiu a ficha aqui, porque tem o CFOP de compra desse material.
Por quê? Porque você não vai vender em seguida, você vai empregar ele na coisa, então ele vai sair como custo. Então não tem nota fiscal, é consumido. Agora, esse CFOP de transferência é transferência para utilização na prestação de serviço. Classifica-se neste código as entradas de mercadoria recebida em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa para ser utilizado na prestação de serviço. Então, a transferência é só quando você manda de uma empresa para outra. Minha dúvida... No emprego dele na prestação de serviço, ele vai ser transferido como custo, só custo, sem nota. É despesa. Pois é, da mesma empresa? Não. O CFOP, que ela falou, 1154, ele se trata só quando você está transferindo da matriz para filial, da filial para matriz. Não. Não, está escrito aí. Está escrito aí. Se estiver escrito, tem que respeitar. Olha aqui, ó. Classifica-se neste código as entradas de mercadoria recebida em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa para ser utilizado na prestação. Mas ele usa tudo. Aqui é transferência, não se trata de emprego. Toda transferência, ele usa esse... Olha bem, transferência, processação personal. Eu posso fazer um serviço, se eu fizer o serviço no mesmo estabelecimento, não vai haver transferência, não? Olha. Não, o CFOP está falando de... Espera só um pouquinho, deixa o Ronan concluir. Deixa o Ronan concluir aqui, peraí. Aí, está claro o que é o ICMS. O ICMS é a circulação de mercadoria. Está ou não circulando a mercadoria? Não, tá, mas a questão... Não é amarelo, não. Está circulando a mercadoria, sim. Seu cliente está vendendo a mercadoria para a empresa. Mas isso é que é o correto. Dentro daquela situação da construção civil, é onde eu estou querendo chegar. Ele está prestando serviço para órgão público e onde esse órgão público também não aceita nota de mercadoria. Aí eu vou ter que emitir 2 notas. Seria isso, então, correto? Não é não. A construção civil está um pouco separada. Nesse caso seu, não. O cidadão contrata o seu cliente, que é o prestador de serviço elétrico, para fazer reparos ali, instalação elétrica. Você vê o problema. E o seu cliente agrega as peças necessárias. Tanto é que são 2 situações no Simples Nacional. Quando é para você fazer reparo, que é a instalação velha, é no anexo 3. Tanto tem essa situação. Quando é instalação nova, aí já não é reparo mais. É até no anexo 4. Então, não é questão de reparo, é instalação. Instalação e circulando a mercadoria. Eu entendo como venda de mercadoria. Eu acho o seguinte, desde que você esteja o controle disso, nesse CFOP, que você baixe o seu estoque, porque você vai dar entrada na mercadoria. Aí é que o Marcelino colocou. Você vai dar entrada com o CFOP de material de consumo. Certo? Prestação de serviço. Então, você deu entrada. Você... baixou o estoque através de uma nota sua internamente para baixar o estoque. Uma transmissão. Então, você circulou a mercadoria, mas dentro do seu estabelecimento. Você não circulou para fora. Então, você circulou ali dentro para justamente fazer ajuste contábil. E a receita é prestação de serviço. Porém, a suspeita do fisco pode levantar para você a hipótese de comercialização. Aí cabe a um jurista provar que essa mercadoria foi aplicada de acordo, inclusive o contrato que você tem de prestação do serviço fala que você não pode faturar e a nota tem que ser cheia de prestação do serviço, é um fator. E outra coisa, como você fez a circulação remanejou dentro do próprio estabelecimento, você tem o controle que a quantidade de peças, produto entrado, é a mesma quantidade de produto que saiu na aplicação do serviço. Então, como é entrada interna, não existe diferencial de alíquota. E como você tem comprovadamente que a quantidade de produto entrada foi a quantidade de produto saída, ele não vai exigir lucro. Então, ok. Pergunta, outra, só para mim ter uma ideia, então. Mandei um material elétrico para fazer um serviço aqui. Rolo de fio, lâmpada, esse tipo de coisa. Essa chegou aqui, os funcionários pegou e levou um alicate, levou um rolo de fio junto e foi embora com ele. Tenho que repor para a empresa esse rolo de fio. Como que seria essa operação? Como que é? O rolo de fio era seu? Era da sua empresa, você comprou. Eu tive que comprar e repor para você. Como que eu ficaria nessa situação fiscal? Roubo. Aí é circulação. Você vai dar baixa por custo. Se tiver diferencial de alíquota, você vai pagar. Se você majorou o lucro, você tem que pagar o ICMS e contabilizar como prejuízo. Olha, nós vamos ter que aprofundar melhor. Vamos supor,
um posto de gasolina. Ele compra gasolina para revender. Acontece que ele tem um caminhão. E ele quer pegar essa gasolina que ele comprou para consumir. Qual serve o CFOP? Ela passou a ser consumo dele. E eu comprei mercadoria. Não teria que ter um CFOP próprio aqui, transferência para consumo? Aí ele não existe. Na realidade, o que aconteceu? Nesse caso, há uma circulação, porém com custo, com preço de custo. Se você adquiriu no mercado interno, a circulação vai gerar com o mesmo débito e crédito. Agora, se a mercadoria veio de fora, você já vai ter o prejuízo do diferencial. Porque você vai baixar a mercadoria, quando você transferiu para material de uso e consumo, você vai transferir na sua alíquota interna. Se você adquiriu na alíquota externa, ela tem, você vai, no fechamento da escrita fiscal, vai ter o diferencial de alíquota. Eu estou falando de combustíveis. É substituição tributária. Contabilmente, então, vou ter que emitir uma nota fiscal de qualquer maneira. Tranquilo. Dele para ele mesmo. Tranquilo. Mas qual o CFOP que eu vou usar? Deixa o menino ali. Por analogia, quando eu tenho uma empresa que vende geladeira, que eu pego uma geladeira para uso, eu não tenho o CFOP de uso e consumo? Né? Tem. Então eu faço a mesma coisa, só que questão da combustível, eu vou ter que fazer, toda vez que eu vou usar 50 litros, eu vou ter que destinar para uso e consumo 50 litros. Mas aonde? Pois é. Aí oi? Tem o CFOP de uso e consumo. Pois é. Cadê? Deixa eu pegar. Eu comprei, eu estou transferindo a mercadoria, eu comprei para comercializar e estou transferindo para consumo. Que CFOP é esse que nós vamos usar? Vou pegar aqui, espera lá. Não tem transferência aí para material de consumo? Não. Já procurei o trem aqui a todo direito. Principalmente combustível, ó. Não, mas existe dentro aí, eu não conheço o CFOP. Outro, né? A possibilidade de emissão de nota fiscal da empresa para a própria empresa. Aí que é o caso. Quando eu peguei, transferi esse da própria empresa, aí o trem barrou lá. Não posso fazer isso porque essa empresa, ela vai emitir para ela mesma. Certo? E não posso ser CFOP, não posso ser 5102. O combustível. Ela tem que ser uma transferência. Ok. Tá bom a discussão, né, rapaz? Pessoal, vamos aqui, tem mais uma do Carlos ali, ó, que é do mesmo sentido aí. E o Ralo também, tem que prestigiar o Ralo, porque o Ralo hoje foi fiel. Deixa eu pôr nessa fogueirinha, porque eu tenho uma empresa que também presta serviço, só que ela aloca máquinas. Ela aloca para o TRE, para o Correio, para a Mabel, para a Scania, para a Govés, para muitas empresas. Só que é o seguinte, ela leva a máquina de cópia, depois ela vai levando os A4, os tone, tal, e ela não tira nota fiscal desse tone. Não tira, porque ela faz um contrato de locação da máquina, e aí ela é obrigado a manter essa máquina funcionando. E ele só compra mercadoria para material de uso e consumo. Ele não compra mercadoria para revenda. Eu já peguei essa contabilidade assim, estou continuando assim. Né? Então, ele nunca tem estoque, ele só compra para uso e consumo e ele não vende mercadoria. Pois é, tem duas hipóteses aí que podem ser levantadas. Se ele comprar dentro do mercado interno, tudo bem. Agora, se ele comprar no mercado externo... Ele paga o diferencial, quando ele compra fora. Paga o diferencial. Isso aí assim, né? E ele não tem ICMS. Agora ele só paga esse ICMS diferencial. Porque, na realidade, o que vai acontecer? O SPED não vai pegar ele, nem o antigo se integra. Porque ele está dando o CFOP de material de uso e consumo, a entrada. Então, ele não tem a obrigação de dar saída. Toda a mercadoria dele é assim. Eu já peguei assim e estou continuando. Agora, se ele comprar no mercado externo, aí ele diferencial de alíquota. Ele paga o diferencial, exatamente. Quando ele compra de muitas caras, ele paga o diferencial, mas a mercadoria dele é sempre a mesma. Tranquilo. Mas vamos lá. O Estado poderia querer questionar alguma coisa pelo IVA, né? Mas como o CFOP, o SPED nunca vai descobrir que você está vendendo. E ele leva as mercadorias, enche as máquinas, tudo e está rodando. Essa aí é o que você tinha na pauta aqui? Mas deixa eu meter meu bideiro. Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Quando a gente se refere a material de consumo,
a gente não está se referindo àquele material para dar sustentação ao funcionamento da empresa. Agora, o que eu estou vendo aqui é que, no caso do Carlos aqui, esse material ele está sendo levado para a atividade econômica da empresa. Atividade fins, né? Fins da empresa, né? Então, e aí pega aquilo que você falou, a grande quantidade desse material, o tal das concessionárias. Lá elas especificam o que é serviço e o que especifica o que é peça. Correto. Justamente por causa dessa volumosidade de material, porque senão o fisco ia dar em cima delas mesmas, né? Então eu entendo que, por exemplo, embora, cara, no setor público, porque lá o plano de conta deles é diferente do privado. Lá, por exemplo, quando eles fazem uma licitação para contratação de uma empresa desse tipo de locação de máquinas e vai os insumos para dar sustentação ao funcionamento dela, lá cai na rubrica de contratação de serviço de terceira pessoa jurídica, 39, lá a classificação contábil, 34, 33, 39. Então, realmente eles não vão aceitar nota fiscal de mercadoria, não, é só de serviço mesmo. A nota é mensal. A licitação, você vai dar o preço, é mensal, tanto R$1.000 por mês. Né? Chegou lá um mês, você apresenta a nota fiscal, fatura, serviço prestado, mês tal, tanto. Pagou, acabou. Né? Então, esse material não tem como agregar nesse valor, entendeu? Então, é uma situação bem complicada mesmo. Viu? Na realidade, o fisco estadual ele vai ter que questionar outra coisa. Ali ainda com o Carlos, acho que ele tem mais uma lá. Mas, só lá, rapidinho. Nós somos abnegados, fiel. É a questão aí, né, do açúcar, que eu conversei com o Fábio, não sei se tem alguém aqui que... tem um atacadista aqui, que ela vendeu para o Tocantins açúcar, certo? E aí, esse açúcar é substituição ou é normal? Quem? Marcelo, Lino. Não trabalha com... Hã? Cício trabalha com açúcar. Carlos. Wendel. Deixa o Wendel dar um palpite aí. Pelo menos no ramo de supermercado não é substituição, não. Não, então ficou mais fácil. Se você ligar também no Síndico Comércio, no Comércio Varejista, eles têm uma lista lá de tudo que é substituição, o que não é, o que é isento. Lá na Agus. Liga na Agus. Já te passa essa lista completa. Já olha, passa tudo. Associação dos Supermercados. Não, mas se não tiver substituição tributária no varejo... Não, Pois é, mas é que a próprio Fábio pesquisou e te falou. A substituição tributária é quando o usineiro compra a cana. Certo? Só da cana, isso aí nós já conversamos. Então, o que o Fábio comentou e nós comentamos também foi nisso. Se ela é tributada no varejo, no atacado também é tributado normal. Então aí usa a tributação normal. Tributação normal, 12% no caso, como ele é atacadista, né? Depois ele pega o crédito lá Na realidade, estorna, né? o açúcar parece que ele tem uma alíquota da cesta básica lá. Ele é 7%. Parece que mas a empresa é obrigada a vender com 12%. Para fora do estado. Depois ela estorna. Depois acredita o Exato. Depois ela. Então, quer dizer, é isso aí mesmo, né? Eu acredito. Agora, a outra pergunta é o seguinte: a empresa vendeu o maquinário usado, aquele maquinário usado, vendeu como se fosse mercadoria normal. Ele vai gerar o diferencial de alíquota? Ele vendeu no código 602. Pois é, aí nesse caso aí ele não veio como sucata, ele não veio como mercadoria usada, ele veio como imobilizado. Veio como imobilizado usado e com redução de. Pois é, mas 80%. O CFLP dele foi 6102. E aí veio errado. Então aí 6102 ele cai. Mas agora ele vai cair no diferencial dependendo do CFLP que você der a entrada. Se você der entrada como material de consumo, tem diferencial. Se você der entrada como imobilizado, tem diferencial. Mas é uma máquina, né? Como é que dá entrada com material de consumo? Não, pois é. Difícil. Então, se você der como para revenda, e você vai revender como mercadoria. Para empresa A empresa usar. que comprou é do Simples? É do Simples. Não, paga o diferencial de alíquota lá, que aí fica tudo. Mas aí eu vou usar a redução? Vou pagar sobre a redução ou sobre o total? Pelo CFLP, não teria redução, mas ele usou lá o dispositivo legal lá. Usou na nota, você Pode viu? falar, Ronaldo, você quer falar? Porque ele usou o CFLP de uma venda normal. mercadoria, né? Isso. Mas ele usou o dispositivo legal da redução da base de cálculo de mercadoria usada. Isso. Então, agora eu vou calcular sobre a redução?
Eu usava também sobre a redução. Sobre a redução? É porque tá na nota. Então, É, vou usar a redução, então, para calcular só sobre a redução. Tranquilo. Beleza. Tá? Passa pro ralo aqui para nós finalizar aqui, ó. Não vamos deixar o ralo na mão, não. Seguinte, mercadoria para Tocantins de autopeça, no caso, tem substituição tributária. Nesse caso, eu sou obrigado, quer dizer, a empresa do Simples Nacional, além de eu faço a substituição tributária daqui para o Tocantins, né? E já cobro na própria nota, quer dizer, já faço a retenção. Eu sou obrigado, nesse caso também, de fazer a observação daquela alíquota do Simples Nacional no rodapé da nota? Rapaz, está aí um grande drama para as empresas do Simples que trabalham com substituição tributária. As empresas do Simples passam a ser substituto tributário. Sim. E perde o imposto que você pagou. Então, o seu preço, você não vai ter preço para competir no mercado fora de Goiás. Porque você vai colocar o seu preço, pôr o IVA, o NCM lá, aplicar a substituição tributária, receber a substituição tributária do seu cliente, ou então recolher na GNRE para acompanhar a mercadoria, e você, tipo assim, vamos supor, você é R$100. Você teria o crédito só de R$100, 17%. Então você vai ter que pagar, vamos supor que a NCM lá seria 50%. Então você vai calcular, lá no Tocantins acho que é 18%, né? Acho que lá no Tocantins é 18%. Você vai calcular 18%, agregar aos 100 que você vendeu e cobrar da peça lá. Sim. E os 18% no caso seria 18% de 50%, porque os 17% aqui do 100 você recuperou, certo? Você pega como crédito. Mas de substituição tributária não é a alíquota interna dele lá. Sim, na substituição tributária. Isso aí é o seguinte, foi feito, só que além dessa substituição tributária, que faz NRE e tudo mais, eu teria que observar no rodapé da nota o valor da minha alíquota do Simples Nacional? Não. Não, né? Não. Porque, na realidade, você pode colocar lá que é empresa enquadrada no Simples Nacional, mas não precisa citar, porque é substituição tributária, o CFOP vai como substituição tributária e a GNRE vai acompanhando a mercadoria. Você vai recolher para o estado do Tocantins. Certo? Tudo bem. Então, hoje, quem mexe com substituição tributária, material de construção, material elétrico, autopeças, ele não tem preço para competir com o mercado de lá. Porque você vai vender muito caro. Pode ser que você tenha preço, entendeu? Fala. Agora, qualquer coisa, você consulta um pouquinho o Otávio sobre isso. O Otávio é melhor, bem melhor nessa orientação. O projeto de lei que está tramitando para incluir empresas no Simples Nacional e outras coisas, também já está cogitando tirar a substituição tributária das empresas do Simples. Uma deles. Esse é o grande sonho, né? Vendeu daquele... Pelo menos amenizar muita coisa, ou diminuir o IVA, eles estão... Não, porque eles acham o seguinte: com a substituição tributária para a empresa do Simples, acabou o incentivo que as empresas do Simples não têm a mesma igualdade de empresas normal no ICMS. Mesma coisa. Então, e inclusive ficaram até uma prejudicada, né? Porque eu, como empresa normal, eu aproveito o meu crédito que eu comprei como substituição tributária, e o Simples não aproveita. Esse que é o grande gargalho, empecilho de você, empresa do Simples. Hoje, as empresas do Simples de Goiás, quase nenhuma hoje vende para fora do estado, porque é prejuízo. Ela não tem preço. Certo? Ok. Gente, bom demais, né? Nós pensamos que essa reunião não ia dar em nada, até que deu, né? O pessoal que saiu, acho que perdeu, viu? Perderam, porque eu acho que esses dois assuntinhos aqui foi motivador. Meu amigo Leonardo, prazer tê-lo aqui de novo, viu? Você foi fera.